nós estamos ao vivo com o programa Algo a Mais, aqui na TV Mato Grosso, canal 27. O tema de hoje, você que ligou a TV agora, não se preocupe. Você vai assistir no YouTube, todos os nossos temas já estão lá, prontinhos, disponíveis para você. Então, nós já estamos há 3 semanas com esse novo formato e todos os temas estão lá no YouTube. É só acessar e assistir, tá bom? O tema de hoje, babá ou escolinha, a difícil escolha. E nós temos perguntas aqui. Cris, qual é a pergunta? Pois é, na hora que a mãe consegue definir ou é escolinha ou é babá, como selecionar ambas? Por exemplo, vamos lá, começar pela escolinha. Tá. Vou procurar as escolinhas, vou visitar algumas. O que eu devo observar, o que eu devo questionar para poder fazer a melhor escolha? E dentro dessa mesma pergunta, tem uma coisa que eu sempre escuto das mães, Cris, que é assim, e colocar em um lugar que já é uma escola ou colocar em um lugar que é só berçário. Sim. Então vamos colocar tudo no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote, né? Esse olhar, eu acho que aí vem a essência desse assunto, né? Essa escolha, né? Esse comprometimento dos pais de realmente olhar, escolher a dedo e pensar muito, porque é o que eu já brinquei, né? É a primeira infância, é para o resto da vida, né? Então, assim, primeiro, eu sou defensora de lugares que não sejam tão apertados, de um lugar que não é aquela coisa que você percebe que foram adaptando e acabou virando, né, um berçário ou uma escolinha de educação infantil, que o espaço seja muito propício, porque precisa de circulação de ar interessante, né? Às vezes dá um toque para a escola se fica só o ar ligado ou se não fica, ainda mais na nossa cidade, que é extremamente quente, as crianças ficarem numa sala muito gelada e depois saem naquele calor, as crianças vão ficar muito mais doentes. Então, acho que como escolher? Eu acho que a gente pode fazer uma listinha de todas essas perguntas, que por mais que aquele espaço não tenha, mas a gente não vai encontrar um lugar que tem tudo, esse monte de coisa. Mas o simples fato de você perguntar na escola se isso tem, se você optar por essa escola e você lembrar essa escola que isso é importante para você, você alerta e ajuda essa escola também, né? Então, nem sempre a gente vai escolher porque ela tem tudo aquilo, mas a gente pode escolher também, por alguns motivos a gente se sentiu bem ali, e aí você pode, o resto que você não encontrou, você pode conversar, você pode sugerir, né? Bom, outras questões importantes. Eu, claro, né, sou muito crítica nesse sentido, por ser da área, mas eu vejo que algumas mães que seguiram o meu conselho, que no começo falavam assim, mas eu não tenho coragem de fazer essa pergunta, e que fizeram, depois me ligaram brincando. Ai, que delícia, estou super aliviada, tive coragem de fazer aquela pergunta. Que é, por exemplo, eu, Roberta, jamais colocaria meu filho num lugar onde eu soubesse que a professora da educação infantil, do hotelzinho, estivesse lá pelo primeiro ano. Assim, primeira vez, ela nunca esteve, nunca fez isso, e a direção da escola optou em colocá-la ali para aprender pela primeira vez. E eu já vi muito isso. É perigoso, né? Então, acho que se a direção, a escola abriu suas portas e vai oferecer esse serviço para a sociedade, ela tem que ter esse comprometimento. Não sei se ela vai pagar mais, como é que é, mas tem que ser uma pessoa que já passou por essa experiência. Não vai ser o nosso filho cobaia da formação dessa professora. Então, precisa ser alguém que já foi auxiliar, que já foi estagiária, enfim, e que aí ela vai saber melhor como lidar. Então, acho que isso é uma coisa fundamental. Não é só ir lá perguntar o valor, o uniforme, o que vai comer, o que não vai comer. Lembrar de saber se daquela idade, quem é a professora que vai ficar, quem é a tia que vai cuidar. Ela já estava aqui ano passado, ela tem experiência, eu acho que tem que fazer essa pergunta. A questão da alimentação, como é que é a rotina dessa escola, desse lugar, é uma coisa que eu também não deixei de perguntar na escola do Matheus e falo para todas as mães. Perguntem na matrícula, como é a rotina aqui? Porque você vai descobrir o que eles fazem. Sim. Então, um lugar que ainda não tem experiência, não tem uma rotininha montada. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem que ter uma coisinha para cada dia. Se é de meia e meia hora, se é de 40 minutos, se é de 1 em 1 hora. Como é que essa escola organiza para essas crianças tão pequenas? Porque crianças tão pequenas não têm concentração por muito tempo. Nós falamos sobre isso a semana passada, a rotina, né? A importância da rotina. Nós falamos no contexto da família e no contexto da escola a mesma coisa, é uma preciosidade. E as crianças fixam os dias pela rotina da escola. Até hoje, meu caçula está com 6 anos. É o dia do brinquedo.
é o dia do parque de areia. Hoje é o dia, ele sabe exatamente o dia da semana pela atividade na escola. E isso diminui a ansiedade da criança, né? Ela consegue tratar naturalmente ao longo da semana, né? Não vai gerando expectativas, porque a pior coisa é você ir sem saber o que vai acontecer. Exatamente. Né? Agora, aprofundando, a gente tem que lembrar também o seguinte, é o que eu tô falando, eu sou crítica, hein? Acho que eu sou eu tô num papel aqui difícil, mas vamos supor, a gente vai na matrícula, pergunta tudo isso e parece que tem tudo isso. Ela te apresenta o cronograma, ela fala da professora, aí eu tenho mãe que me liga com um mês que a criança foi. Roberta do céu, já passaram 3 professoras naquela sala. Roberta do céu, diz que tem a rotina, um dia mandei o tênis, que disse que ia ter aula de educação física, não teve, falou que ia ter parque, não teve, e aí você, quando começa a acontecer a coisa, você vê que aquilo tudo que você perguntou na informação, a secretaria soube te responder tudo tão organizadamente, mas na prática não acontece. Então, muitas vezes, vale sim tirar, mudar, se você perceber que não há uma organização, que muda de professor o tempo todo, né? Que essa rotina, falaram que acontece, mas essa rotina não acontece. Então, são questões que precisam, né? Eu acho que a questão do espaço é fundamental, essa rotina, quem vai trabalhar com o seu filho. Se a diretora, eu sou fãzinha da Márcia, ela sabe disso, no sentido da presença. Eu acho que quem criou a escola, quem responde pela escola, quem assina por aquele espaço, precisa estar presente, né? Acho que ela passa segurança para suas professoras. Muita. Tem gente que encara educação infantil e creche como empresa, um negócio. Ela tem mais um negócio e ela cuida de outros negócios. Eu acho isso muito complicado. Então, eu faço questão de conhecer quem é a dona de onde meu filho vai ficar, o que ela faz da vida. Se ela está lá presente, acho que isso também ajuda, né, a nos dar segurança e saber que realmente elas não estão brincando, ela está realmente lá para isso. E sabe que faz toda a eu vou aproveitar aqui e contar. Quando eu coloquei o Lucas no berçário, eu conversei com a Sueli, do Peninha Verde, e ela ficava aqui, era a mesa dela, e atrás era um vidro, né? E aí ficava o berçário, era onde o Lucas ia ficar. Então eu sabia que ela ia passar. Né? Aí eu adorei a ideia. Lógico. Eu falei, Gisele, aqui não tem problema, eu toda hora estou, né? Claro. Olhando para ver o que acontece. Acho que essas Então, isso me coisas- deu bastante segurança para saber que ela estaria cuidando Isso é do meu muito filho o tempo gostoso. todo. E você chegar para levar o filho, você buscar o filho, ver que a pessoa está lá, são coisas que a gente vai juntando, né, e sentindo essa segurança. Agora, tem muita gente que pergunta a questão da escola, um lugar que já é uma escolinha, um lugar que é só. Isso é muito relativo, né? Eu acho assim, o principal de 0 a 6 anos, com certeza, vem a questão da fantasia. A questão do manusear diferentes materiais para trabalhar esse desenvolvimento motor, o grosso, o fino. Então, assim, não é porque está num lugar onde já é uma escola que tem vantagem sobre outros lugares. Eu acredito que não. Agora, é claro, nós temos lugares que oferecem educação infantil, que depois é escola, e que são excelentes também. Então, acho que a gente não precisa ter esse receio, né? Porque eu acho até que o lugar que é especializado, que trabalha diretamente com esse lugar, tem um olhar bem específico, focado, né? Um lugar focado, desenvolve coisas específicas para essa idade, compra muito material específico para essa idade. Então, é relativo, tá? Não vamos fazer a escolha baseada assim, eu não vou colocar só porque não vai só brincar, eu já vou colocar num lugar que vai virar uma escola. Se você for lá visitar e encontrar tudo isso que a gente acabou de falar, ótimo. Se não, né, fique tranquila se você escolher um lugar que é só de educação infantil, mas que tenha essas coisas que nós estamos falando. E se sua escolha não supriu sua expectativa? Troca. É isso que eu falo, não tem problema, porque eu acho que eu sempre entrei com aquele sonho do meu filho ter uma história na escola, entrar bebezinho, ir crescendo, eu achava isso tão lindo e não consegui. Cris, eu acho que... Você tem que se sentir segura. Troquei mais de uma vez até que eu falasse, opa, é isso que eu quero que ofereçam para os meus filhos. Sim. A gente não pode ficar mudando por modismo, porque as amigas foram, porque abriu um lugar novo, que tem muito isso, né? As Sim. mães são ligadinhas e abriu um lugar novo, eu vou levar uma metodologia nova e etc. E muda, né? A rotina da gente, criança, a rotina, né? os amigos. Os amigos, os vínculos, enfim. Eu acho, Cris, muito bem lembrado isso, né? Porque realmente, claro que é gostoso se criar uma história, são os mesmos amigos, as mães vão se fortalecendo, as crianças vão formando vínculos positivos, mas se você tem visto acontecer, por exemplo, a criança não quer ir,
né? Você tem que ficar insistindo muito para ela ir. Você vê que ela não... Gente, se é gostoso, se ela é bem tratada, se lá ela não sofre e etc., ela vai bem, ela volta bem. Então, é uma coisa que, como saber se está dando tudo certo, né? Você vai saber nesse sentido. Não deu certo, é melhor trocar, né? Sim. Por mais que seja interessante ficar e ter uma história, muda se você sentir que... Agora, gente, vamos falar uma coisa no sentido assim, o comprometimento das famílias. Ontem eu vivi uma cena que eu falo, gente, a gente fala tanto, divulga tanto. Hoje, né, os estudos estão tão esparramados, para a gente ter tanto acesso. Como tem família que ainda peca, né? Assim, que é tão descomprometida. Ontem eu estava sentada com o Matheus, num lugar onde eu podia trabalhar e ele brincando. E bem em frente, tem que ser na minha frente, não podia ser na frente de outra pessoa. Na minha frente, 2 crianças menores de 6 anos, com uma diferença pequena entre uma e outra. Eu achei até que elas eram amigas e não irmãs. E uma puxava o cabelo dessa criança, e puxava o braço dessa criança no pula-pula, e levantava a perna, e beliscava essa criança. Eu falava, gente, assassina precoce, o que é isso na minha frente? É um terror, estou assistindo um terrorismo. Tinha monitora, tudo isso mexeu muito comigo, né? Eu falei, gente, a monitora não está vendo o que está acontecendo. E não era um empurrãozinho, uma coisa pequena, era uma coisa grande. E a pequenininha me incomodou, porque ela fazia aquela cara de choro, de dor, chorava assim 1 minutinho e voltava a frequentar. Por que ela não saiu do pula-pula? Por que ela não gritou? Por que ela não chamou ajuda? Aquilo foi me fazendo um mal-estar, meu coração começou a palpitar, eu levantei e fui lá conversar com a menina. Eu falei, se a mãe vê, vai me bater, mas eu não consigo ver uma criança sendo, né, vou chamar a imprensa. Aquela cena de filme, era uma cena de filme, era muito maltrato, era forte a cena. Eu fui até a menina e falei, chamei no cantinho, falei, escuta, o que você está fazendo com a colega? É minha irmã. Falei, o quê? Sua irmã? Daí parece que eu fiquei mais chateada ainda, né? Sim. Falei, você já puxou o cabelo dela, você já puxou a perna dela, ela já chorou mais de 6 vezes, a tia tá te olhando tem um tempão. Você fez, não fiz não, ela puxou meu cabelo primeiro. Eu falei, você não mente pra tia, eu estou te olhando tem um tempão. Você fez um monte de malvadeza com ela, que coisa feia e tal. Aí a monitora veio, olhou pra mim e falou assim, elas estão aqui quase todo final de semana e é sempre assim. Já pedi para os pais, já mostrei para os pais. Onde estavam? Estavam sentados tomando cervejinha, bem pertinho. Então, eu falo às vezes, né, que descomprometimento. Eu fico pensando, uma família dessa, né, imagina que vai ter todos esses cuidados que a gente está falando aqui, né, de onde vai colocar o filho, essa preocupação. Isso é coisa de quem quer educar, de quem quer formar um cidadão, né? Sim. Na sua plenitude total, enfim, aquilo me amargurou e eu acho que depois mais ainda, né? Mais ainda. Porque eu soube, então, que a irmã, né, já fazia isso há muito tempo. Os pais a monitora já sabia e os pais estavam ali por perto. Então, que triste, né? Sim. Então, eu pergunto, essa primeira infância vivida dessa forma, o que será dessa criança, né? Essas 2 meninas, ambas, eu acho que já tem uma história aí, por mais que eu conheci tão pouco, mas eu tenho certeza que já tem marcas aí que se não forem trabalhadas, que judiação. Então, eu me lembrei disso porque eu acho que é uma coisa que nós precisamos pensar, tanto com a babá como com a escolinha. Quais são os relatos que essa criança nos passa, como é que ela trata a boneca, quando ela brinca, como é que ela brinca com o outro. Porque eu tenho certeza, parece que eu vi aquela criança, eu falei, essa criança não sabe brincar. Não sabe tratar o outro com carinho, com certeza não sabe fazer isso. Só com agressão, né? Só com agressão. E a gente sabe que eles são espelhos nessa fase, pode né? ser o espelho de alguma coisa que está acontecendo. Talvez ela também esteja sofrendo alguma coisa e esteja retratando na irmã. Isso que me angustiava, porque eu ficava imaginando, falei, o que essas crianças estão vivenciando para conseguir fazer isso, né? E são coisas que a gente precisa observar. Se isso também não está acontecendo na escolinha ou com a babá, com os amiguinhos do prédio. Eu falo que prédio é uma pós-graduação, prédio é um curso, né? Porque tem um monte de criança. No meu prédio tem criança que vai para a creche, para a escolinha, tem criança que está com a babá e eu aprendo um pouquinho de tudo no meu prédio, né? E são coisas que a gente precisa se atentar se isso não está acontecendo também ao nosso redor, bem pertinho. E não basta observarmos a babá ou a escolinha se a gente não tem o mínimo em casa, respaldo do filho, né? Se a gente também não olha pra gente, como é que eu estou agindo na educação desse filho. Eu estou muito preocupada como é que a babá vai agir, como que a escolinha vai agir, o que a escolinha vai oferecer e o que eu ofereço para o meu filho.
Nos momentos que ele está comigo, o que eu estou oferecendo? Isso também é muito importante, né? Fundamental. Reflexão. A gente vai continuar esse bate-papo gostoso aqui. Hoje o tema babá ou escolinha, difícil escolha, mas depois do intervalo, agora 11 horas e 15 minutinhos, voltamos já já.